Boa noite para você. Estamos começando nossa terceira conversa política aqui pela OTV. E o nosso convidado de hoje é o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Waldir Ronsoni. Assembleia que vem sendo bombardeada há muito tempo, com muitas denúncias. A última relativa ao seu gabinete, né, deputado? Vamos conversar falando sobre isso? A Helena Daru, mãe do diretor que o senhor acabou de demitir, supostamente fantasma do seu gabinete durante 3 anos, o senhor efetivamente não sabia de nada? Nem ela sabia, nem eu sabia. Quem levou Helena, a denúncia à Receita Federal foi a mãe Eudaru, mas eu, por cautela, eu afastei o diretor porque é mãe dele. Eu tenho toda a documentação na Assembleia, aonde, para você ter uma ideia, no Diário Oficial cita o protocolo. Aí você vai buscar nos arquivos o protocolo, você encontra uma viagem da Trípoli Turismo, uma passagem aérea da Trípoli Turismo. nos arquivos que o senhor diz, nos diários oficiais? Que Não, nos arquivos, porque ela cita o número de um protocolo. Nesse protocolo teria que estar o pedido de exoneração ou o pedido de nomeação, a pasta de documentos dessa servidora. Aí você vai buscar os documentos desta servidora e não encontra. Encontra uma passagem da Trípoli Turismo. É uma coisa que não tem... você não encontra documentos. É a grande prova da desorganização da casa. Isso, obviamente, o senhor já determinou que seja investigado a curto prazo aí, porque uma passagem aérea configurando no lugar de um documento que deveria ser uma exoneração de um funcionário irregular? Eu preferi fazer de outra maneira, porque não adianta eu me auto-investigar. Ninguém vai acreditar numa investigação interna da casa. Eu peguei toda a documentação, levei ao Ministério Público para que o Ministério Público investigue. Eu tenho um colega, desculpa, nem te apresentei, Euclides. Eu tenho aqui comigo um colega da Gazeta do Povo que cobre a Assembleia Legislativa, jornalista Euclides Garcia. Muito bem-vindo. Siga com a sua pergunta aí. Deputado, não há nada nos documentos da Assembleia que faça referência à nomeação ou exoneração dessa funcionária. Mas há uma conta bancária em que foi depositado dinheiro para essa funcionária. Deve ter. O senhor imagina o que pode ter acontecido? Alguém pode ter usado o nome dela? Quem? O senhor imagina? Nós não podemos esconder a verdade. Existia uma prática na casa de contas fantasmas que foi apurado pela própria Gazeta do Povo, de que pessoas internas da casa usavam nome de pessoas, abriam a conta, usavam o nome da pessoa, recebiam o dinheiro e ocorria essa questão dos fantasmas. Os deputados não sabiam de nada disso? Olha, não vou dizer que todos não sabiam, mas muitos foram usados como cobaia. Vocês sabem que tinha diretores que faziam essa prática, era uma prática, de repente, aparecia um funcionário lotado no seu gabinete. Isso o deputado vinha a saber em algum momento. Quando ele sabia que esse funcionário estava lotado no seu gabinete, muitos dos deputados que não concordavam com aquilo notificavam a diretoria. Eu conheço vários deputados que tinham servidores lotados no seu gabinete e não sabia. Para você ter uma ideia do caso dessa senhora. Não existe o pedido de nomeação por parte do meu gabinete, que tem que ser assinado por mim. Não existe o pedido de exoneração, ela diz que não trabalhou, eu digo que ela não trabalhou e assim mesmo eu tenho que me submeter a quase que esse escracho público, porque pela desorganização da casa. É o preço que nós temos que pagar. Agora eu quero afirmar para vocês o seguinte, a casa hoje é outra. A gente já vai falar sobre essas mudanças todas, só para não esgotar. O senhor acredita que o seu funcionário de confiança, Altair Daru, tão de confiança que o senhor nomeou como diretor agora quando assumiu como presidente no início do ano, ele também não sabia que a mãe figurava como funcionária? Olha, o que ele diz para o senhor? Eu não conversei com ele depois da demissão, porque quando eu o demiti, ele tinha ido para a casa da mãe dele, e eu o demiti e depois não conversei mais. Eu devo conversar com ele nesse final de semana, eu não tenho tido tempo, porque a Assembleia é uma coisa incrível, parece que você está administrando o Estado. É tanto problema, é cada minuto um problema, que você não sobra tempo nem para a tua família, nem para a tua vida. Ontem nós saímos da Assembleia às 10 horas da noite.
E, deputado, o senhor mencionou que muitos deputados não sabiam. Não, o que eu quero, é importante dizer o seguinte, eu sei de alguns deputados que no passado, eu não vou citar o nome do deputado porque não estou autorizado, mas eu sei do deputado que quando saiu aquele último diário oficial mesmo, não o secreto, é que o Ministério Público exigiu que saísse a relação dos servidores, muitos deputados foram pegos de surpresa com servidores lotados na sua casa. Então, eles distribuíam para justificar onde estavam os funcionários. Quando saiu o Diário Oficial... E eles que o senhor diz é aquela diretoria antiga que está sendo, inclusive, investigada pelo Ministério Público. Isso mesmo. Então, o que ocorre? Quando saiu aquele Diário Oficial, que foi uma exigência do Ministério Público, eu tenho conhecimento de 3 parlamentares que encontraram no seu gabinete pessoas que nunca eles tinham contratado ou mandado contratar ou lotar no seu gabinete. E eles notificaram a diretoria e eles consertaram a situação. Este meu caso é uma coisa super estranha, porque, olha, a senhora não sabia, o filho leva a senhora a denunciar, levou a denunciar. A proximidade de parentesco é tamanha que choca o eleitor, o paranaense que acompanha a política, o fato do filho não saber que a mãe estava empregada. Por me chocar. Como que alguém usaria os documentos dela sem ter tido acesso a esses documentos, se não fornecidos por ela ou por alguém muito próximo dela? Para você ter, eu vejo o seguinte, eu não quero fazer a defesa e nem a acusação, mas a história que eu estou sabendo até o presente momento é essa. O que eu tenho que afirmar muito claramente é que nós buscamos, porque você assina tanto documento que chega num momento que você já tem dúvida, será que isso aqui não veio, olha, ontem no meio de outros documentos? Eu fiquei ontem assinando o documento até as 10 horas da noite da Assembleia. O diretor... Suponho que com bastante cuidado. Com bastante cuidado, passou por 2 advogados, eu estou bem assessorado. Mas mesmo assim, você não, muitas vezes, você fica se perguntando, meu Deus, quanto documento eu assino aqui. Mas nós não podemos esconder que a desorganização da casa facilitava essas atitudes. E pela proximidade, eu não estou acusando, pela proximidade do diretor com a mãe, eu, por cautela, eu o afastei da diretoria administrativa. Demitiu, né? Porque parece que comissionado não pode ser afastado. Exonerado. Deputado, falando dessa desorganização da antiga diretoria, o senhor durante alguns anos foi primeiro secretário da casa, que é o, digamos assim, quem tem a caneta na mão, é o gerente administrativo da casa. Como era o relacionamento do senhor com a antiga diretoria? E o senhor já disse em entrevista à Gazeta do Povo que não tinha como fazer uma mudança naquela época, mesmo sendo primeiro secretário. Como era o seu relacionamento com aquela diretoria e por que não havia clima para se iniciar uma mudança como o senhor está tentando fazer hoje? O meu relacionamento com a antiga diretoria era horrível, horrível, foi um horror. Prova disso que eu fiquei pouco tempo lá. Quando eu saí da primeira secretaria, ficou num canto da primeira secretaria um monte de documento que eu não assinei, porque eu tinha determinados documentos que era contra, eu não tinha como assinar. Então, naquela época já chegavam documentos suspeitos para assinatura? Não, é o seguinte, a desorganização era tamanha que você se assustava. Prova disso, se você consultar alguns primeiros secretários, você vai ver que alguns deles que passaram por lá estão arrependidos. Por quê? Você, primeiro, não mandava porque o comando da casa não era do primeiro secretário. Hoje é do primeiro secretário. Todos os atos administrativos é assinado pelo deputado Plauto Miró Guimarães. Então, hoje ele comanda, hoje ele é o prefeito da Assembleia. Então, por exemplo, licitações. Antigamente não se fazia licitações, hoje está tudo licitado. Deputado, então nós já voltamos a falar sobre essas mudanças que estão sendo implantadas na Assembleia e vamos falar no segundo bloco também sobre o dia a dia dos deputados, como está o trabalho hoje por lá. Não perca o próximo bloco da Conversa Política.